Oi, gente. Hoje na nossa aula nós vamos mexer um pouquinho com técnica de redação. Então, para você que vai fazer o Enem, que tem muita dúvida sobre redação ou algum concurso público que cai a redação, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o texto argumentativo hoje, tá? É complexo? Isso é muito complexo, tá, gente? Dentro da área da língua portuguesa, técnica de redação é uma das áreas mais difíceis. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Tá? Antes de mais nada, já curta, já comenta, já se inscreva, já siga a gente nas redes sociais. Bom, não vamos perder muito tempo porque é um conteúdo muito complexo. Então, bora lá. Gente, então, hoje, na nossa aula de técnica de redação, nós vamos mexer um pouquinho com o texto argumentativo. Ele é simples na estrutura, mas complexo dentro nas suas vertentes ali, nas suas veias, tá? Então, hoje, nós vamos mexer com o texto argumentativo e a sua estrutura. O que tem dentro de um texto argumentativo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, precisamos entender o que é argumentar. Na verdade, a arte de argumentação é uma arte de argumentar. Você tem que convencer a pessoa que você está totalmente certo, tá? A argumentação é uma estratégia de convencimento utilizada nas mais variadas esferas, como nos campos jurídicos, literários e comercial. Ou seja, está presente no cotidiano. Todo momento, pessoas estão tentando convencer outras pessoas de algo. Tá? Então, redação é algo que a gente. Né? O convencimento é algo que está no nosso dia a dia. Então, nós o tempo todo argumentamos. Tá? No texto não vai ser diferente, nós precisamos argumentar. Então, para começar, nós temos uma tirinha, tá? Que aqui a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu quero andar na cacunda. Eu estou ocupado, Calvin. Sabe, pai, não está muito longe de eu virar um adulto. Um dia você vai acordar e perguntar onde foram parar esses anos. Vai olhar para trás e dizer: como o tempo passou rápido. Calvin está tão grande que fica difícil lembrar quando ele era pequeno e eu podia carregá-lo nos ombros. Mas esses dias terão se perdido para sempre. Acho que já compensei minha culpa em potencial. Não, pule a cerca. Então nós podemos perceber aqui um pouquinho Calvin falando, né, da sua estrutura, assim, no poder de convencimento, né? Ele apelou um pouquinho para o sentimental? Apelou um pouquinho para o sentimental, mas é essa a ideia também, tá? Calvin apela para o caráter emocional da situação com o intuito de convencer o pai a brincar com ele. O pai, embora alegue estar ocupado no primeiro quadrinho, abre mão da sua tarefa, pois foi persuadido pelo garoto a fazer o que ele queria. Né? Então, a ideia de convencimento é justamente essa, né? É você convencer algo, fazer a pessoa largar tudo ou o pensamento que ela tem para comprar a sua ideia. Então, Calvin mostra nesse sentimento mais emocional, mostrando para o pai lá no futuro não se arrepender, entende? Então, a argumentação está o tempo todo aqui, o tempo todo no nosso cotidiano, na nossa vivência. Então, a gente precisa aprender a usar. Tem gente que tem medo de usar argumentação, tá? E tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que sabem argumentar na fala e tem pessoas que sabem argumentar na escrita. Acho que tem uma terceira pessoa. Tem a pessoa que sabe argumentar na fala e na escrita, mas elas são um pouquinho mais raras. A pessoa que sabe argumentar na fala, ela não sabe argumentar na escrita. A pessoa que sabe argumentar na escrita não sabe argumentar na fala. E tem as pessoas que sabem argumentar nas duas formas, mas é uma pessoa rara aí, tá? Que precisa ser muito trabalhado para alcançar isso, tá? Bom, vamos lá. As características que acho que é um dos elementos mais principais. O texto argumentativo tem características básicas que os definem e o diferenciam de outros textos. A seguir serão apresentadas algumas dessas características. Vamos lá. Norma padrão. Gente, norma padrão precisa ter no texto escrito, pelo amor de Deus. Você não vai colocar gíria no meio de um texto argumentativo, pelo amor de Deus. Norma padrão. É essencial que o texto seja escrito seguindo a norma padrão da língua. Isso concede mais respeitabilidade aos argumentos apresentados.
rebuscamentos não são necessários, principalmente quando se considera o público-alvo. Não necessariamente você precisa estar com uma linguagem difícil para você falar que, nossa, fui muito bem nesse texto argumentativo. Não, às vezes não, tá? Mas o uso de gíria se elimina na vida de vocês, tá? Quando vocês forem fazer um texto argumentativo. A objetividade, gente, não deixe nada subjetivo. O porquê? O objetivo é algo direto, algo, né, tá na cara. O subjetivo dá margem para muita interpretação. Então precisa ter a objetividade. Um texto argumentativo é, por definição, objetivo. O caráter emotivo da linguagem dá lugar à construção mais direta, que permitem ao escritor ater-se aos argumentos e não à subjetividade. Então precisa o tempo todo estar na objetividade. Não deixa margem para interpretações. Vai focado no que você quer falar, tá? Presente do indicativo. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? A ideia do presente indicativo é você convencer a pessoa. Né? Vamos pensar assim, ó, compre esse celular porque está na moda. Ó, compre. Tá? Convencendo a pessoa ali. Os verbos são geralmente no presente do indicativo, a fim de que o texto se aproxime ainda mais da objetividade. Compre. Né? Viva. Intensamente, como se fosse o último dia. Blá, 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 blá. Tá? Então, nós temos que ter aí o presente do indicativo. Terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Vamos lá. Terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Seguimos o caráter da objetividade do texto. É importante que o autor exclua a pessoalidade e, para tanto, deve evitar o uso da primeira pessoa do singular. Ou seja, eu acho, eu acredito, eu entendo, tá? Sempre coloque o ele ou ela, eles ou elas, mas às vezes você pode colocar de forma oculta, né? Foi pesquisado sobre tal assunto. Quem pesquisou? Alguém. Ele, né? Ou eles. Então, assim, sempre deixe na terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. É mais fácil deixar no singular. A primeira pessoa sempre deixa no plural. Não coloque o eu, não faça o singular eu ali, tá? Que pode te prejudicar. Clareza, gente. Isso é uma coisa que eu sempre luto. Porque se não tem clareza, não tem coerência. Não tem coesão nem coerência. Então eu preciso ter clareza nos meus objetivos, ter uma linha de raciocínio, tá? O texto argumentativo precisa ser claro e direto. A extensão do texto muitas vezes se mostrará essencial para que seu autor não seja pego em rodeios que não colaboram para a sua argumentação. Ou seja, ficar aquele dizer enchendo linguiça no texto, não enche linguiça no texto, pelo amor de Deus, seja claro, direto, objetivo, tá? Não fique enrolando demais, rodeios só prejudica dentro do texto argumentativo. Quando você está brigando com alguém e a pessoa começa a fazer aquele rodeio, não te irrita? Exatamente, tá? Informalidade. O texto argumentativo preza pela veracidade das informações que expõe. Não cabem nele, por exemplo, não é informalidade, é informatividade, li errado ali. O texto argumentativo preza pela veracidade das informações que expõe. Não cabem nele, por exemplo, dados irreais ou baseados em opiniões particulares. Sempre que possível, deve-se mencionar a fonte da informação. Então, precisamos o tempo todo nos ater da onde foi tirado. O texto foi tirado de onde? Por quê? Um texto que é baseado em cima de fake news, ele não é real, né? E se eu preciso de fatos e não fakes, né? E não mentiras. Então eu preciso estar o tempo todo buscando as informações em sites confiáveis, em pessoas confiáveis. Por exemplo, se você for usar uma citação, essa pessoa precisa ter um pouco mais de nome, né? Um currículo melhor para estar colocando psicóloga, secretário, coordenador, enfim, né? Pessoas que têm uma autoridade maior no assunto, tá bom? Nós temos também a intertextualidade, gente. A intertextualidade é algo meio complexo, mas eu vou te ensinar na hora da prática. Para defender um argumento, é possível utilizar exemplos de outros discursos, como da literatura, de pesquisa ou mesmo dos textos bases apresentados como proposta, desde que seja marcada a citação. Ou seja, você
O que é intertextualidade? É eu pegar algo já existente e colocar dentro da minha dissertação, né? Dentro do meu texto argumentativo. Lembrando que eu tenho que colocar aspas, citação, né? Quando for citação, eu preciso colocar aspas, o nome da pessoa, o ano que a pessoa falou, da onde que tirou. Enfim, gente, preciso, tá? Segundo o pintor Portinari, na obra Os Retirantes, faz referência a João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida de Severina, falando sobre o processo de imigração do pobre. Olha quanta coisa a gente pode ser colocado para falar sobre a condição classe social, tá? É um exemplo. Gente, perguntas retóricas que sempre faz a pessoa se questionar é algo importante, mas não tão relevante, tá? Alguns elementos ao longo do texto podem ser ratificados por um meio de perguntas retóricas, as quais já foram ou serão respondidas no próprio texto com o propósito de suscitar a reflexão do leitor. Então, sempre jogar uma pergunta para que a pessoa consiga refletir um pouquinho, porque ela se sente dentro do texto, dentro do seu argumento, tá? A reflexão faz a pessoa entender um pouquinho melhor. Não que é um elemento que precise ter. Os outros, gente, precisa ter. Esse é um elemento que pode ter para fazer o leitor entrar, sim, um pouquinho dentro do seu poder de convencimento. Mas não é algo que... Essa característica é algo que não precisa estar o tempo todo, tá? Gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pouquinho na prática, tá? Eu vou abrir para vocês um texto onde eu já dissequei ele inteiro para a gente entender um pouquinho melhor na prática, tá? Então, bora lá. Vamos lá, pessoal. Então, dentro desse texto a gente já tem aí, eu já coloquei algumas coisas para a gente já identificar, tá? Principalmente falando sobre a estrutura em si do texto, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso. Bom, vamos lá. O texto ele foi retirado aí de uma prova da Unicamp de 2008. Então nós vamos estudar um pouquinho a estrutura em si dele e as características que estão dentro dele também, tá? Primeiro parágrafo ali a gente já tem o tema, tá? Tão antiga quanto a relação homem-homem. É a relação entre homem e animais. Envolveu, ao longo da história, vários aspectos desde o antagonismo caça-predador até uma afetividade exagerada em relação aos bichinhos criados em casa. O ponto mais polêmico dessa relação, contudo, surgiu recentemente com o uso de animais em experimentações científicas. Então aqui a gente só tem a apresentação do tema, tá, galerinha? Não tem algo assim para a gente já debater, porque a ideia principal é a sua apresentação do tema, é a introdução, tá? No desenvolvimento aí já começa a colocar aquelas características que nós já estudamos. No desenvolvimento ali, né? Então, os próximos parágrafos são desenvolvimento. A questão suscita importantes, questiona sobre a conduta humana em relação às outras formas de vida. É bem verdade que existem fundamentos jurídicos para a proteção dos animais, como o artigo 225 da Constituição, no qual se baseia a Lei de Crimes Ambientais, que criminaliza abusos, maus-tratos e mutilações feitos contra animais. Mas, homo conectivo, é também sabido que, como em tantos outros casos, as normas não são devidamente observadas. Então a gente entende aí, pessoal, ó, suscita, baseia, criminaliza. O que eles são? Eles são verbos do presente do indicativo e o uso da terceira pessoa do singular acrescenta ainda mais a objetividade do texto, mantendo o impessoal e adequado ao intuito. Ou seja, pessoal, ele está usando o verbo no presente do indicativo para mostrar objetividade e poder de convencimento. Ele está na terceira pessoa para mostrar impessoalidade, tá? Ele mostra também a objetividade em cima desses verbos, mostrando o quanto ele está mostrando. E logo de cara, que nem a gente viu aqui, ó, como o artigo da Constituição. Ele já joga uma citação, ele já joga uma citação não, uma referência, perdão, ele já joga uma referência daquilo da onde ele quer basear a sua argumentação,
tá? No próximo parágrafo, nesse cenário, puxou o parágrafo anterior. Nesse cenário, vários grupos se organizam a fim de reivindicar os direitos dos animais. Argumentam em favor da igualdade do direito à vida, independente de espécie a que o organismo pertença. Outro argumento, vamos lá. Sob esse ponto de vista, puxou, usou mais um conectivo aí, sob esse ponto de vista, tá? O uso de animais em experimentos científicos é um sacrilégio. Contra ele, esses grupos se mobilizam e conseguiram, inclusive, a aprovação de uma lei que proibia a prática na cidade do Rio de Janeiro. Do outro lado, contudo, estavam cientistas que recorreram aos deputados federais para forçar a aprovação da lei que regulamentaria o uso científico de animais. Em toda a polêmica, interessa observar que a posição do homem tem sido sempre a de hierarquizar a vida, colocando a si mesmo no topo e subordinando toda a natureza aos seus interesses. A denúncia dessa postura pelas organizações de proteção animal é bem justa. O que lhes escapa, contudo, é que adotam linhas similares. Defendem baleias, focas e golfinhos, mas não se preocupam com mexilhões ou planárias, por não se identificarem com eles. Sinal claro de que nem para os defensores animais todos os seres têm o mesmo valor. Então aqui sobre outra parte, que nós vamos trabalhar na norma padrão. O que lhes escapa, lhes escapa. Ai, professor, eu tenho que usar esse rebuscamento todo para falar lhes? Não, mas a gente usa esse pronome aí pra gente, o lhes, né, para dar mostrar que realmente está na língua padrão, tá? O próximo parágrafo ali, é importante. É importante, evidentemente, reconhecer o direito à vida de todos, a vida de outros animais e respeitá-los, não lhe infligindo sofrimento desnecessário. A questão das cobaias, entretanto, exige análise, tá? Então, análise mais profunda. Aqui a gente já tem aí uma clareza. A clareza de ideia possibilita apresentar diferentes pontos de vista, sem tomar o texto enfadonho, né? Cansativo, repetitivo, exagerado, tá? Vetando seu uso, a produção de vacinas seria prejudicada. E muitas das pesquisas, a exemplo dos estudos, com células tronco e sobre terapias contra o câncer seriam paralisadas. É sensato abandonar objetos que abririam tantas perspectivas para curar a prevenção de doenças? Gente, lembra aquela reflexão que eu pedi para vocês? Olha a pergunta retórica aí, né? Uma questão retórica. Para fazer a pessoa dar uma refletida no que se é cabível para ela se adequar ao material, né? Nesse impasse, a solução momentânea foi dada pelo Senado, com a aprovação da lei Arouca. Ela cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animais, responsável por credenciar instituições para a criação e utilização de animais destinados a fins científicos, por estabelecer normas para seu uso e cuidar e por inspecionar a introdução de técnicas alternativas que dispensem a aplicação das cobaias animais. Então, nós temos aí uma informação apresentada, retirada dos textos motivadores. Então, foi um texto que foi retirado lá da lei Arouca para fazer uma intertextualidade. Tá? Então, nesse texto aqui, nós temos uma intertextualidade. A medida é o ponto de equilíbrio entre as duas posições antagônicas. Gente, olha lá, nós temos aí uma objetividade,
tá? Nós temos uma objetividade aí para a gente fazer um paralelo com um argumento que pode ser utilizado. A medida é o ponto de equilíbrio entre as duas posições antagônicas. A objetividade de um texto argumentativo é atendida quando o autor apresenta seu ponto de vista sem excluir os dos outros. A medida é o equilíbrio, né? Então, a objetividade aí. E nós temos aí, por último, uma intertextualidade, falando um pouquinho sobre Graciliano Ramos, tá? Parece que dessa vez, que é a conclusão, tá, gente? Então nós estamos concluindo. Parece que, dessa forma, resgatou-se a valorização da baleia de Graciliano Ramos, sem deixar para trás o menino maior e o menino menor, merecedores também de uma vida melhor, que pode ser propiciada pelos avanços da ciência. Então nós temos aqui uma intertextualidade, tá, gente? Mostrando aí que se pode também pegar um pouco da literatura brasileira, né, ou qualquer tipo de literatura, e fazer a amarração da conclusão. Então, vocês puderam perceber aí, pessoal, que nós temos um parágrafo de introdução, que é o tema, aí nós temos aqui desenvolvimento, outro desenvolvimento, outro desenvolvimento, outro desenvolvimento, outro desenvolvimento e outro desenvolvimento. Então, nós temos aí uma sequência de argumentos. Então, vários parágrafos para mostrar argumentos plausíveis, poder usar as características à vontade aí. E para finalizar, a conclusão, tá? Gente, é complexo? Muito. Vamos ter mais aulas só com texto, fugir da teoria e só com texto para a gente entender? Vamos, porque é o meio mais fácil, tá? Vamos fazer mapas mentais referente a isso? Vamos também, porque é um dos meios mais fáceis e é da forma que eu estudo e achei que acaba sendo mais viável para o aluno, tá? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Se vocês não entenderam, me perguntem, vão atrás para eu conseguir responder para vocês, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho mais longa, um pouquinho mais cansativa, mas foi muito produtiva, ela foi um pouco esclarecedora, assim espero. Mas já quero que você curta, mande o amigo se inscrever, compartilhe, comente a sua dúvida, se você está gostando ou não está com dúvida nesse tema. Vamos lá, gente. Nós vamos analisar textos e mais textos e mais textos para a gente conseguir entender um pouquinho melhor isso, tá? Gente, um grande beijo e boa aula!